Shalom, Boker Tov, muito bom a gente estar aqui outra vez juntos, né? Mais um vídeo na semana, mais um encontro, ainda que não seja um encontro pessoal, passa a ser um encontro numa época digital. A gente usa todos os recursos que a gente tem para poder se comunicar, poder estar mais próximos. E como eu digo, é uma yeshiva virtual, né? Ou seja, uma escola virtual, onde a gente pode se reunir para estudar as escrituras, o Taná, a Brit Hadashah, a Torá destacadamente, né? Porque a minha ênfase é que a Torá seja conhecida, seja amada, seja apreciada, seja entendida, porque ela é a base de tudo. A Torá, ela é chamada de a palavra, né? E a gente precisa entender essa distinção. Por que a Torá ela é a palavra de Adonai, a palavra de Deus? Porque procede dele e tem um objetivo muito importante e sagrado. Ele não pode tirar isso dos nossos pensamentos, do nosso coração. Hoje eu quero trazer um assunto que é deveras extremamente importante. Eu preciso entender a pessoa de Yeshua, de Jesus, para compreender exatamente por que ele é o Messias, qual é o papel do Messias, e se o Messias, de fato, como diz o cristianismo, ele acabou anulando a Torá, acabou anulando o que chamam de Velho Testamento, se ele também, ao cumprir os mandamentos, eu não preciso mais cumprir os mandamentos previstos no, entre aspas, Antigo Testamento, né, no Velho Testamento, como falam, que não é o Velho Testamento, a gente sabe muito bem que não é. Isso é uma maneira herética de forçar uma barra para que as pessoas olhem para as escrituras sagradas como se fosse duas partes. Uma parte que já envelheceu, que não tem mais sentido, e uma parte que é nova, que tem que ser seguida. Então isso é uma heresia, para começar, uma heresia. Está dentro da teologia cristã. E eu preciso entender, então, uma pergunta que eu faria, e o objetivo desse vídeo é: Yeshua, Jesus, ele anulou os mandamentos da Torá? Ou, se eu posso fazer essa pergunta de uma maneira diferente, ao cumprir os mandamentos, ao cumprir a Torá, ele me livrou, entre aspas, de cumprir então os mandamentos? Estou livre de cumprir os mandamentos porque ele cumpriu em meu lugar? E a gente precisa entender muito bem. Primeiro a gente precisa entender quem é Yeshua. É claro que todo mundo vai dizer, é o Messias, é o Salvador. Tudo bem, mas eu preciso entender, à luz da visão judaica, da visão bíblica, tá? Quem é o Messias. Se eu não entender, o que eu digo assim, o grande problema do cristianismo é que eles compartimentaram, né? Eles criaram uma religião e não dão atenção ao que o próprio judaísmo ensina há séculos, há milhares de anos. Eu digo também, sempre bato na minha tecla, assim, embora seja rotulado de uma grande religião, o judaísmo em si não é uma religião do ponto de vista antropomórfico, não foi criado por homens. O cristianismo foi criado por homens, mas o judaísmo não. O judaísmo ele é a exposição da palavra de Deus, ele é o relacionamento entre a nação eleita, que é Israel, e o Deus Altíssimo, que é Adonai. Então, quando eu vou analisar quem é o Messias, eu preciso analisar da seguinte forma: o Messias à luz das Escrituras, não do que a teologia cristã quer. A teologia cristã ela vai trabalhar só em cima do que chamam de Novo Testamento, que é a Brit Hadashah, e não vai entender nunca o que é o Messias, porque se eu compartimentar, é como se eu fizesse uma receita, gente. Eu pego uma receita, alguém me dá uma receita de um bolo muito gostoso, aí eu vou lá e rasgo metade da receita e coloco para lá, e digo, essa metade aqui está meio antiquada, deixa para lá. Aí eu pego a metade de baixo e vou fazer a receita. Vai sair bolo? Não vai sair. É como se eu comprasse um computador por peças, mas eu considerasse algumas peças não essenciais. Então essas eu não preciso. Aí quando eu vou montar o computador, ele não vai funcionar. Ou se a minha geladeira viesse sem o motor, sem o gás lá congelante, não vai gelar. Tá? É impossível eu ligar a luz da casa sem energia elétrica.
Então é impossível você ter a Brit Hadashah, o que chamam erroneamente, hereticamente, Novo Testamento, sem o que chamam do Velho Testamento. É impossível, é impossível. Tá? Compartimentar é coisa de quem não tem conhecimento das Escrituras e da própria heresia da teologia cristã. Então eu quero começar a gente falando sobre Yeshua. Né? Mais uma vez eu vou dar um destaque em Yeshua. Eu preciso entender que a luz das Escrituras Sagradas como um todo, tá? Não existe divisão, não existe Velho Testamento e Novo Testamento. A Escritura Sagrada, né? É tudo um só. Tá? Eu preciso entender o que é o Messias, quem é o Messias. Primeiro, eu falo o que é, porque é o seguinte, uma coisa é quem é a definição da pessoa que é o Messias. Agora o que é o seguinte, qual é o papel do Messias, quais são as características do Messias. Nós sabemos, e eu vou trabalhar dentro da visão judaica, que é a correta, né, que o Messias ele existe desde a eternidade. A gente pode ver isso até mesmo nos livros da Brit Hadashah. Ele existe desde a eternidade. Então, se ele existe desde a eternidade, gente, é só para pensar um pouquinho. Quem é que existe desde a eternidade? Deus. Tá? Então, se o Messias ele existe desde a eternidade, ele necessariamente tem que ser Deus, mas não uma segunda pessoa da Trindade. Tá? Porque a gente vê nas Escrituras Sagradas como um todo que só existe um Deus. O próprio Yeshua diz que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus e ao Teu Messias, a quem enviaste. Então, quando ele diz ao único Deus, está no singular. Mas lá em Gênesis 1, 26, fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tal. Aí olha o versículo 27. Criou Deus e a sua imagem e semelhança. Ou seja, vai para o singular. Porque nós estamos trabalhando com as Escrituras como um todo. Eu não posso pegar um versículo só e tentar fazer uma doutrina, uma teologia. Então, Yeshua ele é sagrado, porque ele é o próprio Deus. Isso é fácil de ver nas Escrituras Sagradas. Eu já fiz alguns vídeos aí, se vocês quiserem pesquisar no meu canal para ter isso com facilidade. Yeshua é o próprio Deus. Sendo ele o próprio Deus, ele se manifestou de uma maneira que eu o vejo. Porque é impossível ver Deus. Então veja bem, lá quando Moisés pede para Adonai, eu quero ver a tua face. O que Adonai diz para ele? Ninguém pode ver a minha face e se manter vivo. Tu verás toda a minha bondade passar por ti. Eu te cobrirei com a minha mão e a minha bondade passar por ti. Verás a minha glória. Tu me verás pelas costas, né, diz o texto lá. O que ele quer dizer com isso? Deus não tem costas, concorda comigo? Ele não é uma pessoa. Mas ali ele tá mostrando para Moshe que ele está assumindo uma personificação, para que Moshe veja algo, porque Moshe precisava ver algo, era o que ele queria. Ele não poderia ver Deus, porque Deus ninguém pode ver, senão morreria, isso é fato. Tá? Ele é a luz infinita, não poderia ser visto. Então aí o que acontece? Aí nós temos, ele vê toda a bondade de Deus. A palavra bondade é a mesma palavra que é traduzida no, entre aspas, Novo Testamento como graça. Então o que a gente vê ali? A graça já existia no que chamam de erroneamente de Velho Testamento. Ou seja, não existe essa história de período da lei e período da graça. Isso é distorção das Escrituras, isso é heresia. Porque isso Marcião, ele queria mostrar, esse pagão gentil, Marcião, ele queria mostrar o seguinte, existe um Deus irado do Velho Testamento e um Deus bonzinho do Novo Testamento. Então ele quer canalizar tudo para a pessoa de Jesus e apagar esse Deus irado, brabo, que exige sacrifícios de animais, de sangue. E aí é quem tem um Deus bonzinho que é Jesus. Isso é na cabeça dele que ele é um herege. Mas as pessoas aceitaram isso. Quantas vezes no cristianismo se ouve dizer período da lei e período da graça? Quando a gente olha lá, eu gosto de repetir isso, Salmo 63, o próprio rei Davi diz, a tua graça é melhor que a própria vida, meus lábios te louvam. Como que ele vai dizer que ele está encontrando graça em Adonai se ele é um Deus irado, um Deus iracundo, um Deus brabo? E se o período da graça é só para frente?
O Salmo 19, escrito por Davi também, diz o seguinte: a Torá de Adonai é perfeita e restaura a alma. Se ela é perfeita, como que algo perfeito pode se tornar imperfeito de uma hora para outra? Só na cabeça dos pagãos mesmo, né? Então, Yeshua não poderia vir como Messias e deturpar isso. Ele não poderia anular a Torá nenhuma, ele não poderia modificar os mandamentos, ele não poderia simplesmente obedecer os mandamentos no meu lugar e eu não precisar mais obedecer, porque isso seria totalmente incoerente com as Escrituras Sagradas, com a Palavra de Deus. Então eu preciso entender exatamente quem e o que é o Messias. A gente começa dizendo o seguinte: o Messias, ao nosso olhar, é o Yeshua, ele é o Messias. Ah, mas os judeus ortodoxos... Não, existe muito judeu ortodoxo que já crê que Yeshua é o Messias, mas a maioria ainda não. Mas isso é questão de tempo. No devido tempo vai haver um despertar e vai acontecer esse reconhecimento. Mas isso não tira nem a glória de Yeshua e nem o valor do judaísmo, dos judeus ortodoxos. Tá? Os judeus ortodoxos são extremamente preciosos, são extremamente importantes. Não dá para ter humanidade viva sem os judeus ortodoxos. Eles são uma luz, sim, a brilhar. E nós, que somos judeus nazarenos, e os nazarenos, os gentios nazarenos, somos a luz a brilhar também. Entendeu? Nós precisamos ter esse foco. O fato de esse grupo não ter esse reconhecimento de Yeshua Messias não invalida o seu valor precioso como povo eleito. Porque a gente vê isso nas profecias. No devido tempo vai haver essa mudança. Tá? Pela bondade, pela graça de Deus. Então vamos lá. Yeshua, ele é, para começar, a própria Torá. Ele é a Torá viva. O que eu estou dizendo? Ele é a personificação, ele é a encarnação da Torá. Isso é fácil de ver quando a gente vê lá em João 1. Né? Vamos ver João 1. No princípio era a palavra estava com Elohim, e a palavra era Elohim. Então, olha só, no princípio, em Bereshit, a palavra estava com Elohim. Tá? O que ele quer dizer com isso? Ele diz primeiro assim: a palavra era Elohim, ou seja, ela é Elohim. Esse era não é no sentido de passado, é no sentido de que ela é. É o verbo no seu tempo perfeito, ou seja, a palavra é Elohim, a palavra é Deus. Aí diz assim: a palavra estava com Deus, ou seja, ela faz parte de Deus. E aí diz o seguinte: aí a palavra era Elohim. E aí no texto aramaico a gente tem até uma inversão que é muito mais fácil de entender. Em vez de dizer a palavra era Elohim, diz assim: Elohim era a palavra. Então a gente começa a entender que a palavra é nada mais, nada menos que o próprio Deus. É isso que ele quer dizer. Porque veja bem, se Deus é o infinito e o eterno, tudo que procede dele é Deus. Não tem como ser outra coisa. Certo? Ele tudo o que sai dele é ele. Tá? Isso é fácil. Então a palavra, quando a gente vê lá que Deus criou o mundo pela sua palavra, não significa que ele criou o mundo por algo externo, que não seja ele. Porque a gente vê também nas Escrituras que Deus criou todas as coisas. Aí diz, mas peraí, se Deus criou tudo pela sua palavra, mas Deus criou todas as coisas, peraí, parece que tem dois criadores aqui. Não é. É que a palavra é o próprio Deus. Tá? E a palavra, davá, ela é interessante, porque quando a gente vê assim, ó, Deus criou todas as coisas, não existe coisas no hebraico. Sabia disso? Então a mesma expressão que é usada para coisa é usada para palavra, davá. No plural, davarim. Por quê? Porque todas as coisas existem por causa da palavra. Por isso não existe no hebraico distinção entre as duas expressões. Vamos lá, vamos mais adiante. Vamos ler um texto de Deuteronômio 27, 2-3. Quando atravessarem o Iarden, o Jordão, em direção à terra que Adonai, seu Elohim, dá a vocês, levantem 2 pedras grandes, cubram-no com cal, e depois da travessia, nelas escrevam esta Torá, cada palavra. Escrever o que o próprio Deus nos deu. Tá? Então, o que a gente entende aqui? Eu quero chamar a atenção aqui. Ele diz assim: escrevam nela esta Torá, cada palavra. Repararam que Torá e palavra estão interligados? Isso nos mostra que a palavra de Deus é a
Torá. Tá? Isso é muito importante que eu tenha em mente. No Salmo 119, nós vamos ter um dos salmos mais belíssimos em termos de louvor, de engrandecimento da Torá. Só que os tradutores, eles evitaram a palavra Torá e colocaram lei. Então, quando o leitor ele vai fazer a leitura, ele não percebe isso. Salmo 119, vamos pegar alguns versículos aqui que eu selecionei. 89. Para sempre, ó Adonai, a tua palavra permanece no céu. Aí, repare, olha a beleza do texto. Para sempre, ó Adonai, a tua palavra permanece no céu. Como assim? Céu é sempre a identificação do local da moradia de Deus. Ou seja, é uma maneira de se expressar a habitação de Deus. É claro, né? A gente não consegue ter essa compreensão de como é. Mas ele está dizendo o seguinte, que a palavra habita no céu. Se a palavra habita no céu, ela é Deus. Tá? Ela é o próprio Deus ali. Tá? A tua fidelidade dura de geração em geração, tu firmaste a terra e ela permanece firme. Eles continuam até o dia de hoje, segundo as tuas ordenações, porque todos são teus servos. Se a tua Torá não fora toda a minha alegria, a minha recreação, há muito que pereceria na minha aflição. Olha, gente, o salmista está dizendo o seguinte, a tua Torá é a razão da minha alegria. Senão eu ia viver aflito. Olha o engrandecimento. Né? Aí ele ainda diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que palavra é que é luz para o meu caminho? A Torá. É ela que vai iluminar a minha vida de tal maneira que eu vou saber como viver. Ou seja, ela é um instrumento, a instrução, né, que é o significado da palavra, ela é a instrução de como eu devo viver para andar, né, o meu caminhar diante de Deus. E aí ele fala, jurei e eu cumprirei, que guardarei os teus retos juízos, teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Adonai, segundo a tua palavra. Antes, aceita, né? Ele diz assim, aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Adonai, ensina-me os teus juízos. A minha alma está contínua, a minha alma está de contínuo nas minhas mãos, todavia não esqueço da tua Torá. Isso está nos versos 105 a 109. Né? Então, olha só, a exaltação toda do salmista é para a Torá, de tão importante que ela é. E aí o cristão ele gosta desse versículo, diz assim, lâmpada para meus pés é a tua palavra. Só que ele não consegue entender que palavra é a Torá. Então, ao mesmo tempo que ele nega a Torá, ele está dizendo que lâmpada para os pés é a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus é a Torá. Então é uma incoerência pela falta de conhecimento, pela falta de cultura bíblica. Né? Aí quando eu vou para João, o apóstolo João, quando ele escreve ali, já no primeiro capítulo, ele começa a explanar quem é o Messias. Né? No princípio era a palavra estava com Elohim, a palavra era Elohim. Se eu sei, olha só, se eu sei que a palavra é a Torá, então eu vou substituir agora a expressão palavra por Torá. No princípio era a Torá, e a Torá estava com Elohim, e a Torá é Elohim. Deu para entender? Que o jogo de palavras ali, o próprio João, ele percebe. Mas como é que ele escrevia isso? Porque todos os judeus esperavam a manifestação da palavra. Isso mesmo que eu estou falando, a manifestação da palavra, a palavra de Deus, a Torá, todo judeu esperava já naquela época uma manifestação da Torá, porque ele já entendia que a Torá era o próprio Deus que iria se manifestar. No início, é que as pessoas têm assim, a Torá são só os mandamentos de Deus, aquela coisa toda, né? Eles compartimentam isso também e aí não conseguem entender. Na visão judaica, na visão hebraica, na visão bíblica, a Torá é Deus. Tá? Eu ponho isso na mente. A Torá é Deus, a palavra é Deus, porque procede de Deus. Tá? Ela é Deus. É igual quando eu digo, né? O trono de Deus. O trono de Deus não é algo externo a Deus, ele é o próprio Deus. Porque não tem como, por exemplo, eu pegar um trono, imaginar um trono lá criado por Deus, colocar lá no céu e Deus se assentar nesse trono. É impossível. Isso é apenas um jogo de expressões para falar da realeza, de que ele é rei. Tá?
A ideia é essa, é como assim, a Adonai vestiu o seu manto. Não dá para imaginar que Adonai, que é o Deus eterno e infinito, pegou um manto e colocou sobre ele. Tá? Agora, esse manto também é divino, também é Deus, porque nada que esteja em contato direto com Deus tem que ser Deus, tem que ser Deus, tá? Aí ele vai ainda, né? A palavra, não, ou seja, a Torá, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, né? João 1 e 14. Para aí. Mas ele está falando aí do Pai. O próprio Yeshua diz depois lá, quando ele é interrogado e dizem, mostra-me o Pai, ele diz, como me perguntas, mostra-me o Pai, né? Se há tempo estou contigo, quem me vê, vê o Pai. Ele mesmo se identifica como sendo o Pai. É que na cabeça do cristão ele não consegue entender isso, né? Esse dia eu estava explicando. Quando Yeshua adota, e as escrituras adotam isso, né? Filho do homem, filho de Deus. Isso denota, é uma linguagem antropomórfica para nos indicar a descendência. Tá? Então, quando é filho do homem, a descendência do Messias, ela é humana. Por isso que ele é um filho do homem. É que ganha a grandiosidade, o título, porque ele é o filho do homem de uma maneira muito grandiosa. Ele é o Benei Adão, filho de Adão, ou seja, ele é um Adão perfeito. E aí, então, o lado humano dele. E quando ele fala Benei Elohim, filho de Deus, já denota a sua essência divina. Ou seja, ele é 100% humano e ao mesmo tempo 100% divino. Mas como pode ser isso? Quando a Miriam recebe a visita do anjo Gabriel, ele diz para ela, você vai estar grávida. Ela, mas como? Eu não posso, eu não tive relacionamento com o meu noivo ainda, como pode ser isso? Aí ele diz assim, calma, porque o que está sobre ti, né, é o poder do Altíssimo. O Espírito de Deus te cobrirá e ele será chamado Filho de Deus. Então, é o poder, né? Esse Espírito de Deus, esse Ruach, Elohim, não é a terceira pessoa da Trindade, é o poder de Deus se manifestando, né? Esse poder é divino também, óbvio, tudo que procede de Deus é divino. Vai agir em Miriam, né, que é Maria, que traduz como Maria, e ela vai então gerar um filho, 100% humano, mas também 100% divino, porque o Espírito de Elohim está nele. Tá? Então vejam que tudo procede de Deus, a Torá procede de Deus, o Espírito de Elohim procede dele, né? O Espírito de Deus, né? Vamos ver agora a carta de João, a primeira epístola de João, no capítulo 1, versos 1 e 2, olha que interessante. A palavra, né, ou seja, a Torá, da vida existia desde o princípio, desde Bereshit. Nós o ouvimos com os nossos olhos, nós o contemplamos e tocamos nele com nossas mãos. A vida apareceu e nós a vimos, testemunhamos dela e anunciamos a vocês, a vida eterna. Ele estava com o Pai e apareceu para nós. Olha só que cheio de informação aqui, João está revelando. Ele está dizendo assim, a palavra, a Torá, da vida, existia desde o princípio. Ele existia, ou seja, o princípio é Deus, tá? Porque o princípio da criação é Deus, né? Quando a gente fala Bereshit, a gente precisa ir mais além do que o momento exato da criação. O princípio é em Deus, óbvio. Porque quando tudo foi criado, vamos dizer assim, em uma linguagem humana, só existia Deus. Então o princípio é o próprio Deus. Então o que ele está dizendo? A palavra da vida, na Torá, da vida, já existia em Deus, no princípio. Aí nós o vimos, e nós o contemplamos, e tocamos. Nós tocamos na palavra, ele está dizendo, tá? Com as nossas mãos. A vida apareceu e nós vimos, testemunhamos dela, né? Ele fala, ele estava com o Pai e apareceu para nós. O que é estar com o Pai? A palavra estava com o Pai, ou seja, ela procede do Pai, ela é Deus. Lembra que eu falei, tudo que procede de Deus é Deus, tá? E aí ele vai mais adiante, né? Lá em Apocalipse 19:13, nós temos também João registrando, né? A respeito de Yeshua, está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a palavra de Elohim, Torá, né? Ele é a Torá de Elohim,
Tá? Eu estou usando a palavra da vara, que está lá, da vara que é a palavra, mas nós já sabemos que palavra e Torá é a mesma coisa, certo? Então veja, ele está dizendo qual é o nome do Messias. A Torá de Elohim. Ele é a palavra de Elohim, ele é a palavra de Deus. Dá para entender que o João ele consegue captar isso e tenta passar para todos nós. Olha, ele é a palavra de Deus encarnada, tá? Não é uma segunda pessoa da Trindade. Aí ele ainda vai dizer mais coisa aqui, tá? Quando eu vou olhar mais para dizer a visão judaica ortodoxa, se eu olhar a visão judaica ortodoxa, ele vai dizer a mesma coisa. Nos textos antigos, né, lá no Talmud, por exemplo, eu vou ter o seguinte: 7 coisas foram criadas antes do mundo. Isso é a Torá, o arrependimento, o jardim do Éden, o Guerrinom, que é o inferno, o trono da glória, o templo e o nome do Messias. Depois a gente pode até estudar essas coisas aí, mas tudo isso realmente são eternos. Mas o templo, Pedro, o templo é eterno. O templo é uma manifestação, o templo é uma representação do templo celestial. Tá? Tanto é que o próprio tabernáculo, né, ele é baseado no modelo que Moshe recebe do próprio Adonai. Esse modelo, então, ele é celestial. Ele é representativo. Né? Tá? O trono, o que eu falei ainda há pouco, o trono ele existe por quê? Porque ele é eterno, Deus é eterno. Teve algum momento que ele não estava sentado nesse trono reinando, vamos dizer assim? Não, ele está sempre reinando. Então o trono também é eterno. E o arrependimento, né? O Teshuvá, também, porque a bondade de Deus é eterna. Então ele já tinha, nele estava já a questão da Teshuvá, da bondade, para que as pessoas fossem redimidas, fossem salvas. O jardim do Éden, ele tinha que ser eterno, porque ele procede de Deus, né? O Guerrinom, que é chamado de inferno, que é um lugar também da punição, do castigo, também é eterno. Tá? Então tudo isso nos leva a compreender mais quem é, o que é a palavra e a sua eternidade. Vamos ver, no livro de Sefer Baruch, nós vamos ter o seguinte: depois disso apareceu sobre a terra e no meio dos homens conviveu. Ela é o livro dos preceitos de Elohim, a Torá que subsiste para sempre. Olha, o próprio Sefer Baruch, que é um livro que não está na Bíblia, ele diz que ela, a palavra, né, a Torá, apareceu sobre a terra e no meio dos homens conviveu. A visão, o pensamento judaico é a mesma do que eu estou falando para vocês aqui. Eu estou falando do pensamento judaico antigo, antes de Yeshua. Também já nos definia, e até posterior a Yeshua, nos séculos posteriores a Yeshua, todos tinham essa mesma compreensão de que a Torá viria à terra, ela se manifestaria para a terra. E aí, quando eu vou começar a estudar então que Yeshua ele é a Torá, ele não pode negar a si mesmo. Se ele é a palavra, ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode dizer assim: não, gente, vocês não precisam mais obedecer a palavra, lá do Velho Testamento. Bom, mas se ele é a Torá, como é que ele vai dizer que não, ele não pode mais ser obedecido? Ele mesmo diz: aquele que me ama, guarda, né? Preserva, obedece os meus mandamentos, as minhas mitzvot, porque ele é Deus. Ele está falando ali: se vocês me amam, vocês vão de fato obedecer meus mandamentos, as minhas mitzvot, que a gente vai ter na Torá. Quando Yeshua fala do jugo suave, eu sou manso, né? Aprendei tomar meu jugo que é manso e suave, as pessoas falam assim, leve e suave. Viu? A Torá era pesada. Agora, o que Jesus está nos ensinando é algo muito melhor, muito mais leve, porque não entendeu. Não entendeu exatamente o que é. Eu vou pegar para vocês aqui 2 para vocês fazerem a analogia, tá? Vamos lá. Ele diz, né, em Mateus 11, 29 a 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Yeshua está dizendo aqui, presta bem atenção. Olha, ele está dizendo assim: tomai sobre vós o meu jugo. Tá? Então existe um jugo, existe algo que você tem que fazer, você tem que carregar. O jugo é algo que você vai ter que carregar, alguma coisa que você vai ter que fazer. Né? Aprendei de mim, aprenda comigo, porque eu sou humilde de coração. Ele diz assim: encontrarei descanso para as vossas almas, em mim. Certo? Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve.
Ah, não viu, Pedro? Ele está dizendo aí que é ele, mas só, ele é a palavra, ele é a Torá, certo? Não esqueça disso. Agora vamos pegar o texto correspondente. Quando eu vou ver lá em Jeremias, eu vou ter, Jeremias 6, eu vou ter a mesma palavra, a mesma definição. Quer ver? Jeremias 6, verso 16. Assim diz Adonai: ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Ouve tu, a terra, eis que eu trarei mal sobre esse povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha Torá. Olha só, ele está dizendo o seguinte: se vocês obedecerem a minha Torá, vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. Repararam isso? E Yeshua diz: aprendei de mim, né? Aprender aprendam a instrução. Torá é instrução. Aprendam de mim, ou seja, eu sou a Torá. Aprendam de mim e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Agora olha outro texto de Jeremias 2,20. Quando eu já há muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizia: nunca mais transgredirei a Torá. Contudo, em todo o outeiro alto e debaixo de toda árvore verde, te andas encurvando e prostituindo-te. Adonai falando: olha, quando eu quebrei o teu jugo, ou seja, eu aliviei o teu jugo, tá? E rompi as tuas ataduras, né? Tu dizias: nunca mais transgredirei a tua Torá. Tá? O que ele está dizendo aqui? Que o próprio Adonai, ele quebrou, ele aliviou esse jugo com a Torá. Tá? Aí por isso que ele diz: nunca mais transgredirei a Torá, porque o teu jugo é leve. Repararam que Yeshua usou as mesmas expressões ditas pelo profeta Jeremias? Porque isso tem muito a ver com quem ele é. Isso é importante que a gente tenha em mente, tá? Vamos mais adiante aqui. No Salmo 119, 77, mostra-me piedade e viverei, pois tua Torá é meu deleite. Eu me deleitarei em teus mandamentos, os quais eu tenho amado. Levantarei minhas mãos para os teus mandamentos que eu amo, meditarei em tuas leis. Salmo 119, 47 e 48. A Torá que decretaste significa mais para mim que uma fortuna em ouro e prata. Salmo 119, 72. E aí, gente, eu começo a entender por que desse amor de Davi pela Torá. Ele está amando a própria pessoa de Deus. Porque a gente, se olhar, amarás o teu Deus de todo o teu coração. Se eu amar a Torá e amar a Deus, e for duas coisas diferentes, eu não estou amando Deus de todo o coração, porque eu estou dividindo meu amor. Seria como se eu amasse a minha esposa e amasse uma outra mulher. Certo? Não, a minha esposa não poderia dizer: não, tu não tens me dado o teu amor para mim. Então não pode haver dois amores. Eu amar a Deus de todo o coração e amar a Torá, se ela não for a mesma pessoa, entendeu? A mesma intenção. Olha, vamos adiante. João 8, 31, 32. Se vocês obedecerem ao que eu digo, serão verdadeiramente meus discípulos. Vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. É muito usado esse versículo. Vocês vão conhecer a verdade vai os libertar. Vai libertar vocês. O que é a verdade? Tá? Eu preciso entender o que é a verdade. O que ele está dizendo? Conhecer a verdade. Envolve conhecimento, envolve entendimento, envolve sabedoria. Lembra que eu falei dessas expressões? Vamos adiante, então. Vamos olhar para o Taná, para entender o que é a Torá. No Salmo 119, 142. Tua justiça é uma justiça eterna e a tua Torá é a verdade. Salmo 119, 151. Tu estás perto, Adonai, e todos os teus mandamentos são a verdade. Salmo 119, 160. A principal coisa sobre a tua palavra é que ela é a verdade. O salmista está dizendo que a Torá é a verdade. Então, quando Yeshua diz: vocês vão conhecer a verdade e ela vai libertar vocês, ele está dizendo que vocês vão conhecer a Torá e a Torá que vai trazer libertação para vocês. Estão me entendendo? Quando eu consigo juntar as duas partes, por isso que não dá para eu pegar a Brit Hadashah, pegar um tal Novo Testamento e isolar ele do chamado Velho Testamento. Isso é heresia, porque há uma conexão profética e a Torá ali. Tá? Vamos ver outro texto. Vamos ler um texto do Tanakh para a gente ver mais a relação com essa fala de Yeshua.
Assim, observarei contínua a tua Torá para sempre e eternamente. E andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Salmo 119, 44, 45. Se eu buscar a Torá, eu vou ter a liberdade. Por isso que Yeshua diz, conhecereis a verdade e ela vai libertar vocês. Porque eu só vou ter libertação quando eu conhecer a Torá. Tá? Outros textos. Aquele, porém, que atenta bem para a Torá perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazendo a obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Olha só. Aquele, porém, que atenta para a Torá perfeita da liberdade. Se é perfeita, não tem mais nada para acrescentar, concorda comigo? Da liberdade. Ele está dizendo, olha, eu não posso ser apenas ouvinte. Ele está dizendo, eu fico esquecendo depois. Eu tenho que ser fazedor da obra, eu tenho que obedecer a Torá, eu tenho que praticar a Torá, e aí sim, eu vou ter essa experiência de libertação. Tiago 2:12 diz, assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela Torá da liberdade. Lá tá, eles botaram lei, né, para você não perceber lá, mas ele assim, vocês vão ser julgados pela Torá da liberdade. Repararam que a Torá ela está conectada com a liberdade, com a libertação, porque é a Torá que liberta a gente. Não, mas é Yeshua é a Torá, ele é a palavra. Tá? Vou ver mais alguns textos aqui depois, porque a gente vai dar continuidade a esse tema, porque é muito amplo também. Tá? Libertar-se do quê? Do pecado. Para que a Torá foi nos dada? Para nos libertar do pecado. Então ela vai nos mostrar exatamente o que é o pecado. Sem a Torá eu não sei o que é pecado. Tá? Isso é muito significativo. Todo aquele que continua a pecar, transgride a Torá. De fato, o pecado é a transgressão da Torá. 1 João, capítulo 3, verso 4. Então ele está dizendo, o pecado é a transgressão da Torá. A Torá é tão importante que quando eu desobedeço a Torá, eu estou pecando. Não existe outra definição de pecado senão a desobediência da Torá. Então a obediência da Torá, quando eu obedeço a Torá, eu não estou pecando. Concorda comigo? O detalhe é que eu não consigo, por causa a minha inclinação para o Yetzirah, para o mal, eu não consigo observar de plenitude a Torá. Por isso que o pecado está sempre diante de mim. Por isso que eu preciso do Messias, para que ele me redima. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 10 e 11. Olha o que ele falou, gente. Com todo o meu coração eu te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos, das tuas mitzvot. Escondi a tua palavra, né? Guardei no meu coração para eu não pecar contra ti. Viu a importância da Torá? E se um outro texto, e se alguma pessoa pecar e fizer contra alguns dos mandamentos de Adonai aquilo que não se deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo ela será culpada e levará a sua iniquidade. Não há desculpa para dizer, não sabia. Tá? Eu não acabei fazendo. É pecado. Transgrediu a Torá, é pecado. Certo? Porque a Torá, ela é a palavra de Deus. O Messias, ele é a Torá. Então, por isso, quando eu rejeito o Messias, eu estou pecando. Porque eu estou rejeitando a Torá viva ali, né? Em Isaías 59, 1 e 2, diz o seguinte: eis que a mão de Adonai não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, o que é iniquidade? É a transgressão da Torá, né? Fazem separação entre vós e o vosso Elohim, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ele está dizendo assim, olha, quando vocês transgridem a Torá, que é o pecado, né? O que é pecado? Transgressão da Torá. Então agora que você já entendeu, né? É os pecados de vocês que me afastam de vocês. Por quê? Elohim, Deus não pode contemplar o pecado, ele não pode conviver com o pecado, certo? Então ele vai precisar, né? Nós vamos precisar, e ele vai agir para que nós possamos estar livres desse pecado, para que ele possa então habitar entre nós, né? Entre aspas, né? Habitar no sentido de ele vai se manifestar entre nós. Agora vamos ver ali, Mateus 1, 21.
E dará à luz a um filho, chamarás o seu nome Yeshua, salvação, né? Ie é o nome, a primeira partícula Ie é o nome sagrado de Deus, né? E Shua, né? Então, o nome sagrado é que salva, tá? Porque ele salvará o seu povo de seus pecados. No dia seguinte, Yohanan viu a Yeshua que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo, né? João 29. Então, o que ele está dizendo? O seguinte, o que ele está falando aí? Olha só. Adonai vem, né? Olha só o que ele diz: e dará à luz a um filho e chamarás o seu nome de Yeshua. O Ye, o nome sagrado, Shua. O próprio Adonai salva, né? E porque ele, o Messias, né, salvará o seu povo dos seus pecados. Ele vai salvar Israel, é o seu povo, tá, gente? A relação é com Israel. Ele vai salvar o seu povo da transgressão da Torá. Porque se dependesse só de Israel, não haveria como ser salvo. Porque por mais que Israel, e olha que Israel é zeloso com a obediência à Torá, mas existem momentos que ninguém é perfeito, ninguém consegue essa obediência plena da Torá por causa dessa inclinação para o mal. Não que a gente não tenha capacidade. Deus não ia colocar algo para nós se ele não tivesse capacidade de obedecer. É por causa da nossa inclinação para o mal. Tanto é que na redenção essa inclinação, esse Yetzer Hará, vai ser retirado da gente. Então eu não vou ter mais a inclinação para o mal. Por isso eu vou conseguir obedecer 100% a Torá. Tá? Então ele vai salvar o seu povo, né? Que é vai libertar o seu povo dos pecados. E aí quando o Yohanan diz, né, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele seja aquele que carrega o pecado, né? Ele vai tirar. Então imagina que o pecado é um fardo pesado, ou um jugo pesado que me impede de ter um jugo leve, que é a Torá, né? A plenitude da Torá. Então ele vai me tirar esse jugo pesado e eu vou ter o jugo leve, que é a Torá. Essa é a visão da palavra aqui. Vamos ver outro. João 5,14. Mais tarde, Yeshua o encontrou na área do templo e lhe disse: olhe, você está bem, entretanto, pare de pecar ou algo pior pode lhe acontecer, né? E Yeshua falou: nem eu a condeno, agora vá e não peque mais. João 8:11. E Yeshua lhe respondeu: sim, eu lhes digo que quem pratica o pecado é escravo do pecado. Nota o que ele está dizendo aqui, gente. Ele está dizendo assim: ó, não peca mais, vai, eu não vou condenar você, mas não peca mais, ou seja, não transgrida mais a Torá. Se empenhe em não transgredir a Torá. Então ele está dizendo o seguinte: é dever sim de quem é salvo, porque eu quero mostrar isso, né? Ele salva, ele vai lá e liberta, ele ajuda, aí depois ele diz: pare de pecar, ou algo pior pode te acontecer. Como é que eu paro de pecar? Pecar é transgredir a Torá. Logo, como é que eu paro de pecar? Em me empenhar em obedecer a Torá. Ele diz: agora vai e não peque mais, né? Em João 8. O que significa não peque mais? Se pecado é a transgressão da Torá, ele está dizendo: vá e obedeça a Torá. Por tabela, gente, óbvio. E Yeshua respondeu: quem pratica o pecado é escravo do pecado. Então, pecado é a transgressão da Torá, ou seja, eu me torno escravo desse ato contínuo de não obedecer a Torá. E aí essa escravidão, eu preciso de uma libertação. A Torá é a libertação. Concorda comigo? Não, é Jesus. Claro que é Jesus. Jesus é a Torá viva. É o que eu estou tentando falar desde o início. Entendeu? A ideia é essa que as escrituras estão passando para nós. E aí, em 1 João, capítulo 2, versículos 3 a 7, a gente tem um outro texto muito interessante. Queridos amigos, não lhes escrevo um mandamento novo. Ao contrário, trata-se de um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio. O mandamento antigo é a mensagem que já ouviram. Gente, não é um mandamento novo, é um mandamento antigo. Vocês têm desde o princípio, desde de Bereshit, desde que a Torá existe. A Torá existe desde a eternidade, né? Então ele vai dizer que vocês devem se amar, porque a Torá é amor. Quando eu obedeço a Torá, olha só, mesmo que eu não consiga na plenitude obedecer a Torá por causa da minha inclinação para o mal, quando eu me empenho em obedecer a Torá, eu faço duas coisas. Eu amo a Deus, amo ao próximo e a mim mesmo. Então, a Torá, ela é amor. Jesus é amor. Claro que ele é a Torá. É isso que eu estou tentando mostrar, esse gancho que as escrituras nos dão o tempo todo, tá? Então, no próximo vídeo, eu vou continuar esse assunto e vou mostrar para vocês
como Yeshua ele era, ele é a Torá, como ele ordenava a obediência à Torá, e como ele manifestava muitas vezes que o entendimento dessa Torá na Brit Hadashah, no chamado erroneamente Novo Testamento. Eu vou começar no próximo vídeo com aquele texto do jovem rico que se aproxima dele, e ele vai dar uma resposta que a 99,99% dos cristãos, por exemplo, nunca entenderam de fato. Porque eles colocaram os olhos na questão do amor do jovem pela riqueza, e não perceberam que ali está uma lição que Yeshua está dando sobre a Torá. Então, no próximo vídeo, eu vou também dar continuidade a esse assunto, e a gente vai cada vez mais aprofundando, e você vai perceber esses detalhes no erroneamente chamado Novo Testamento. Que Adonai te abençoe, te guarde, a ti, a tua família. Tá? Curta o vídeo, se inscreva no canal, manda mensagem, que eu amo receber as mensagens de vocês e responder a cada um. Um beijo no coração.